Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Paz e graça a todos vocês. É muito bom, estarmos aqui falando da palavra de Deus e nesta manhã, hoje é sábado, eu quero falar um pouquinho com você, mas hoje eu quero falar sobre o segredo para uma mudança de comportamento, entende? E para isto eu quero usar, a palavra de Deus no Evangelho de João. No capítulo 4. Aqui no capítulo 4 do Evangelho de João tem uma história impressionante, tá? E eu não vou ler, porque a gente acaba usando muito tempo, mas eu vou dizer para você, ela está no capítulo 4, do verso 1 até o verso 30, basicamente ali, está relatado o que eu vou falar. Eu vou falar sobre, não sei se você já ouviu falar, você que é leitor da Bíblia já conhece, mas você que ainda não tem costume de ler a Bíblia, sobre a mulher samaritana. Esta mulher, ela teve um encontro com Jesus, e eu quero então falar um pouquinho para você sobre o comportamento que ela tinha antes de se encontrar com Cristo, e o comportamento que ela então teve depois que ela se encontrou com Cristo. Então você vai entender que o segredo, para a mudança de comportamento é Jesus. Imagina você já sabe disso, todo vídeo que eu gravo, o personagem central é Cristo, é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o Senhor da nossa vida, e nele nós conseguimos então todos os nossos projetos, tudo aquilo que nós desejamos, nós precisamos confiar nele, porque é ele que nos ajuda a solucionar todos os problemas. E nesta manhã você então vai perceber através desse relato, o que aconteceu com aquela mulher. Veja bem, a Bíblia fala que Jesus, ele saiu para ele fazer uma viagem e ir até uma outra cidade, mas para ele chegar lá, e eu vou ler o primeiro verso aqui para você entender. Fala assim, que Jesus, diz assim, por isso quando o Senhor soube, que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas assim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e partiu para a Galileia. Então ele saiu da Judeia, e ele foi para outra região, para a Galileia. Mas para ele chegar lá, esse trajeto dele, era necessário que ele passasse por Samaria, correto? E então ele chegou mais ou menos, a Bíblia diz que é mais ou menos a hora sexta, isso seria mais ou menos ao meio-dia. Jesus chega em Samaria, bem próximo de uma cidade por nome de Sicar. Ali tinha um poço de água, e ele, cansado de viagem, imagina, a viagem naquele tempo era de a pé, não era que nem hoje, que é de carro, é de avião, é de moto, é muito diferente, Hoje a tecnologia nos leva a ter uma vida muito tranquila, mas não foi assim sempre, Então eles estavam de a pé, era quase meio-dia ali, e eles estavam cansados, e Jesus então falou assim, vão até a cidade de Sicar comprar alguma coisa para a gente comer, e eu vou ficar aqui esperando vocês. E ele ficou ali, e neste momento então se aproxima uma mulher. Esta mulher, a Bíblia chama ela de a mulher samaritana. Amados, esta mulher chegou ali, ela trazia um cântaro, que era uma vasilha de barro, para poder ela pegar água e levar água para casa, E o que chama a atenção nesse relato é que, veja o horário que esta mulher estava lá para buscar água. Meio-dia, a hora que o sol está mais quente, uma hora difícil de você andar, e ela estava exatamente naquele momento. Mas o porquê que ela estava andando naquele momento? Ela poderia ter ido bem cedo, de manhã, antes do sol nascer, entende? Acontece que esta mulher, ela tinha um comportamento um pouco diferente das demais pessoas, E aí ela chega ali, e ela pede para Jesus, e Jesus pede para ela dar água para ele. E ela então começa a conversar com Jesus ali, e ela fala assim, olha, eu estou estranhando isso aqui, porque os judeus não se falam com os samaritanos, e você vem me pedir água. E aí Jesus começou a conversar com ela, e Jesus foi falando algo que interessava ela, como por exemplo, olha mulher, eu posso te dar uma água viva, e se você tomar desta água, você nunca mais vai ter sede. E aí ela começou a se interessar pelo assunto, e em um determinado momento, Jesus precisava falar com ela, mas assim, tocar no problema dela. Aquela mulher tinha muitos problemas, entende, de relacionamento. E aí Jesus falou para ela assim, olha, faz o seguinte, até aqui nós conversamos, vai lá na cidade, chama o teu marido e vem aqui, para a gente poder conversar melhor. E então, amados,
ela falou para ele assim, olha, eu não tenho marido. E aí Jesus falou para ela assim, olha, você disseste bem, porque você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é teu. Quando ele falou isso para ela, ela se espantou, e ela pensou assim, ela falou assim, poxa, veja o que eu falo com o profeta. E então Jesus começou a falar, entende, para ela, você fala com alguém que é muito mais do que um profeta. E no verso 26, Jesus então se revela para ela como o Cristo, como o Messias, aquele que havia de vir. Sabe, amados, aquela mulher, qual era o problema dela? Jesus contou aqui, ela teve 5 maridos, e o que tinha agora não era dela. Então ela era uma mulher que ela não tinha um casamento sólido, ela via trocando de relacionamento de homem, hoje está com um marido, amanhã está com outro, e provavelmente ela pegava homens que já tinham um relacionamento, homens casados, e ela, né, tomava esse homem, abandonava a esposa, o lar por causa dela. Então imagina como que eram as pessoas da cidade de Sicar, quando se falava da mulher samaritana. Por isso, de manhã cedo, imagina, de manhã todas as mulheres iam para o poço buscar água. O sol está tranquilo, não tem sol, e ela não podia ir, porque se ela fosse, ela era, sabe, ridicularizada diante das outras pessoas. As pessoas iam fazer chacota dela, ia ficar perigoso até ela ser espancada lá. Ela poderia até apanhar das outras mulheres por causa do tipo de vida que ela levava. Por isso ela ia no horário de meio-dia. Por quê? Porque nesse horário ninguém ia, porque o sol era muito quente. Então esse era o motivo dela ir. Olha o tipo de comportamento que essa mulher tinha, a vida que ela levava. Porém, quando Jesus se revela a ela e ela crê que Jesus realmente é o Messias, ela faz o seguinte, ela sai dali naquele horário. Importante uma coisa, a Bíblia fala aqui que ela deixou, né, o verso 28 fala que ela deixou o cântaro de água dela ali. Aquilo que era o mais importante para a vida dela era a água, né? Mas quando ela entende que Jesus era o Messias, aquilo já não tinha mais importância. Para ela agora Jesus era mais importante. E ela sai dali e vai para a cidade. E chega lá, ela começa a ir de casa em casa e anunciar que ela tinha encontrado um homem que falou tudo sobre a vida dela. E ela ainda deixava uma pergunta no ar, e ela deixava assim, ela falava para as pessoas, porventura não será este o Cristo? E ela foi anunciando, sabe, anunciando. E de repente, sabe, uma multidão de pessoas da cidade de Sicar saiu e foi até o poço encontrar-se com Jesus. Aquela mulher, o momento que ela reconhece Jesus como Messias, sabe, o comportamento dela mudou da água para o vinho. Aquela mulher que não falava, que vivia sozinha, isolada, agora já entra na cidade e sai anunciando, olha, eu encontrei um homem que falou tudo sobre a minha vida, ele pode mudar a minha vida, ele pode mudar a sua vida. E o comportamento daquela mulher foi outro, totalmente diferente, entende? Então aqui está o segredo para a mudança de comportamento. De repente, amado, eu estou falando para você que de repente tem um comportamento que não gostaria de ter, entende? De repente você é uma pessoa, entende, que tem o vício da mentira. Você pode ser uma pessoa que tem o vício do cigarro, o vício da droga, o vício da bebida. Você pode ser aquela pessoa que não consegue ser fiel ao seu casamento. Você, mulher, de repente não consegue ser fiel ao seu esposo. Esse comportamento não agrada a Deus. Só que o segredo para você mudar de comportamento é esse encontro com Jesus. Assim como aquela mulher se encontrou com Cristo lá nas margens daquele poço, lá ao redor daquele poço, você pode ter um encontro com Jesus hoje ainda. Você pode simplesmente olhar para o céu e reconhecer, levantar as mãos e reconhecer que Jesus é o Messias, que Ele é o Salvador, e Ele pode visitar você através do Espírito Santo. E você, então, assim, em um passo de mágica, você pode mudar o seu comportamento. Esta é a única forma de nós mudarmos o nosso comportamento, estando nos relacionando com Jesus Cristo. Aquela mulher passou a se relacionar com Cristo, ela passou a ouvir Jesus, ela se interessou pelo que ele tinha a falar, e quando ele tocou na ferida dela, ela não negou. Isso é importante. A Bíblia fala assim, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Aquela mulher deixou aquela vida, sabe, aquele comportamento errôneo de um lado, e agora ela foi ter um comportamento digno de uma mulher honrada, entende? E agora ela tinha Jesus como Senhor da sua vida, e na vida dela tudo mudou. Eu espero que você, meu amado, minha amada, nesta manhã, que está me ouvindo, você possa entender isto, entende? Divulgue esse vídeo, entende? Se inscreva no meu canal e dê um like aí, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja grandemente. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.